E a gente vai fazer o gancho para a política, o que está acontecendo agora. A pessoa se reconhecer, falar: eu estou errado, eu vou tentar ser melhor. Então eu queria saber também sobre esse cenário da política. O que você enxerga das eleições, dos candidatos à Prefeitura de São Paulo? Tem um meme de um ex-candidato a presidente da República, que aliás é meu amigo, conheço. Aliás, é comunicador também, trabalha acho que na Jovem Pan, na sua co-irmã, né? E ele tem um meme dele que ele falava assim, ele sem querer errou no debate, ele fala: que tristeza. Ele fala errado, que tristeza. É um pouco a política hoje. As pessoas estão perdendo o foco. Só que eu não queria ficar só nessa análise que está todo mundo fazendo. Será que as pessoas não estão pensando que a linguagem que está sendo utilizada nos debates, olha aí a cara dos... né? Eu já entrevistei a candidata Marina Helena lá na OAB, sexta-feira eu vou receber o Datena, o prefeito confirmou, mas ainda não referendou, o Guilherme Boulos não respondeu e o Marçal ainda não respondeu também, e a Tabata também ainda não eu estou entrevistando, eu estou sabatinando. Será que essa linguagem, a agressividade que está muito latente, não estou justificando a agressividade, mas será que a linguagem, pelo menos, porque a agressão física ela é crime, não tem que ter nenhuma complacência com isso, tem que sair preso em flagrante, é igual estádio de futebol. Teve uma vez que um jogador de futebol, num jogo aqui no Morumbi, em São Paulo, era um jogador do Uruguai e cometeu crime de racismo e também de homofobia contra um jogador de São Paulo. Grafite, se eu não me engano. Acho que era racismo. Era grafite o jogador. Um delegado que estava assistindo o jogo, no meio, entrou no intervalo e prendeu, levou o cara para a delegacia. Aí a imprensa na época... Olha, a mesma imprensa hoje que pede respeito nos debates, de uma certa forma, ela é complacente com esse processo de violência que está impregnado na sociedade. Ah, esse delegado quer aparecer. Ué, tá cumprindo o trabalho dele. Quer dizer que jogo de futebol não pode parar? Se você me jogar essa caneca na cabeça, não é que vai parar o podcast porque não tem mais clima. É porque você está cometendo um crime. Sim. Crime é exceção à regra da vida. Tem que parar e ser atuado. Então, o que eu te pergunto, as pessoas não estão acostumadas com essa nova linguagem na internet. Os candidatos falam de maneira muito forte. Até que ponto é contundência e até que ponto é ultrapassar essa linha tênue que separa? Tem muita gente também que não está preparada para um debate mais franco, mais aberto, mais contundente. Hoje em dia tem um deputado que eu nem concordo com ele, com as posições dele, deputado, acho que é Nicolas, que aliás se elegeu falando de banheiro, porque as pessoas gostam dessas coisas, né? De briga, sim, tal, sim. De polêmica. Mas ele está processado porque chamou o presidente de bandido. Ele não pode ser processado porque ele é deputado. Ele pode estar errado. Ele pode estar, inclusive, cometendo algum tipo de situação que não é lá essas coisas éticas, mas a lei diz que deputado é inviolável por suas falas, palavras e votos. Então não se respeita mais a lei no Brasil. E aí vira essa bagunça. Mas eu vou fazer uma analogia, né, sobre essa questão que você levantou no Brasil, né, a política do Brasil hoje, e referindo a São Paulo, sobre a questão do Brasil se comparar muito com os Estados Unidos, muito americanizado o brasileiro. Porque eu acho que essa questão vem um pouco lá de fora. Você não acha? Essa briga de direita e esquerda, e aí essa questão mais violenta, mais impactante, e aí foi vendo das eleições do Trump, e aí trouxe essa questão para o Brasil, e o brasileiro pegou isso de uma forma que não está sabendo digerir? Olha, eu não sei quem começou. Certamente não foi na eleição passada, na briga entre Bolsonaro e Lula. Pode ter jogado gasolina na fogueira, mas isso já começou lá atrás. É um processo de revolta cultural, é um processo de isolamento social muito grande que as pessoas vão sentindo, cada vez mais solidão. E é um processo até psicológico, né? A pandemia causou isso, né? Pandemia também, eu já vi muita gente enlouquecendo nesse sentido. A gente já conversou. E as pessoas, elas não querem mais morrer na fila do pão. Elas querem ter dignidade. E algumas pessoas entenderam, insufladas por líderes, inclusive políticos, que pregam
Outro dia eu vi um líder político aqui no Brasil falando de um candidato que está exagerando, que ele nunca fez isso. Ele fazia isso também. Ele insuflava. Se ele está certo ou está errado é outra história. Mas passou a ser uma prática comum. E não adianta o jornalismo tradicional, ou a imprensa, fazer um convite à paz na sociedade se não tem uma pacificação geral. É insuportável hoje, Reinaldo, você liga um canal de televisão de um lado ideologicamente radical. Você liga o canal de televisão do outro, ideologicamente radical, para o outro lado. Você não tem mais uma opinião isenta. É mentira a isenção. Mas eu não vim aqui para falar de direito, eu sou advogado. Sim. Você quer que... Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte. Sim. Eu, como me coloco no jornalismo no futuro, respeito demais a tradição. Pessoas que são muito bem informadas, que trabalham. Eu respeito o jornalismo tradicional. Eu só tenho certeza de que eles também estão contaminados. Eles não sabem lidar com pessoas mais agressivas, pessoas mais contundentes. Eles têm dificuldade de lidar. Então, o candidato vai num programa de televisão. Ele fala, eu tenho minhas bênçãos. Aí vira jornalista e fala, bênção? Essa palavra não existe. Aí o candidato fala, não, existe? Claro que existe. Vai no dicionário. Que jornalista tem o direito de questionar uma pessoa? Eu sou cristão. Você vai me ver muito pouco aqui falando de Deus. Porque eu não acho certo misturar. Mas não interessa se eu estou misturando ou não. É a minha visão, é o meu jeito. Você não vai falar pro cara que ele não pode falar de Deus. Ah, mas na Constituição fala que o Estado é laico. Aonde que fala, né? Também tem isso. Tem isso. Não fala especificamente, mas no preâmbulo da Constituição Federal Brasileira... Perdão, desculpa, só corrigindo. Fala que é laico, mas no preâmbulo da Constituição Brasileira tem referência a Deus. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que abrir a Constituição falando de Deus. Agora, se a pessoa usa de forma errada a polícia como fôlego eleitoral, se ela usa errado a advocacia, se ela usa errado o jornalismo, quantos candidatos radialistas da televisão já não foram candidatos? Se ela usa errado a religião, aí... Ou usa, por exemplo, jogos. Olha quanta gente ganhando dinheiro com jogos. Sim, mas dentro da política você vai criando braços, né? Você vai começando a fortalecer algumas coisas. As pessoas, uma se apegam à religião, a outra vem nas emissoras, no radialismo, e aí vai criando-se como se fosse times de futebol. Então eu tenho o meu time, torço para esse, você vai torcendo para esse e vai criando essa rivalidade. Mas vai fazer um asa ou um C para você ver. Numa festa, num evento, vai considerar alguma coisa. A pessoa que não quer raciocinar ou não quer pensar, ela tem uma espécie de defesa, porque a sociedade hoje ela é violenta porque ela exige que você seja bem-sucedido. E uma das formas de sucesso é você não ser contrariado. Se você está num evento, o cara já não queria sair de casa com a namorada. Ele tá lá na festa com o Reinaldo. Aí chega o Reinaldo, todo, né, forte, dá uma opinião contrária dele. Pronto, é uma ofensa. Ele se sente ofendido. Ele vai para casa com aquela ofensa. Por que ele se sente ofendido? Porque a sociedade também implementou um chip na cabeça das pessoas que elas estão sendo massacradas, elas têm que vencer, elas têm que ter opinião. Só que o cidadão não leu sobre o assunto. Ele não se aprofundou, ele fica no raso. Então se você fala, olha, você está criticando o Bolsonaro, mas o Lula tem isso e tal. Ah, pronto, você é Bolsonaro. Se você fizer o inverso, você também vai cair no mesmo problema. As pessoas não querem discutir. Jornal, por exemplo. As pessoas não leem. Eu estou falando aqui da imprensa televisiva. Jornais, por exemplo, o Estado de São Paulo, que é um jornal que eu sou fã. As pessoas na eleição passada mandavam jogar no lixo. Joga no lixo, não serve nem para banheiro. É um dos melhores jornais que hoje critica o atual presidente de maneira tão contundente quanto criticava o ex-presidente. Abre o editorial de hoje. Está falando sobre o papelão. Não caminha para um lado nem pro outro, papelão, né, do presidente na ONU. Agora que eu estou falando isso, se tiver alguém que gosta do Lula ouvindo, vai desligar e falar, pronto, Reinaldo chamou um bolsonarista.
Por que eu não posso falar que é um papelão? Sendo que nós estamos tendo problema de queimada. É muito discurso, não tem a prática. Isso não está validando o ex-presidente em questões climáticas. Só que é necessário ter essa opinião. Mas as pessoas exigem hoje, você é isso ou você é aquilo? Senão você não pertence a grupos. Opinião para o lado da verdade, né? O jornalismo tem que falar isso daí. O que é a verdade? Já que nós estamos na religião, Pilatos perguntou, quando Cristo estava de frente a Pilatos, Pilatos pediu para ele, dá para você voltar atrás e tomar jeito na vida, senão você vai acabar sendo crucificado? Ele falou, não, eu vim trazer o testemunho da verdade. Pilatos perguntou, mas o que é a verdade? Sabia que isso está nas Escrituras? Cristo não respondeu. Não respondeu. Claro, porque para ele a verdade é ele, a fé e Deus. Não tem que explicar isso. E eu li sobre isso e fiquei pensando numa palavra, quem sou eu, né, para fazer essas elucubrações, mas Deus gosta dos corajosos, né? Gosta das pessoas que... E eu fiquei pensando, será que não é um testemunho da justiça? E desde os meus 15 anos que eu comecei a ler jornal, que eu estudei, eu falo que o Brasil e o mundo inteiro carece de justiça. Não é justiça social, não. É justiça. Saber o que a gente pode fazer aqui nesse podcast, até onde vai o meu direito, de que maneira que eu tenho que me comportar. Justiça, inclusive, que regula os povos. Ou você tem alguma dúvida que as guerras que estão no mundo não são reflexo de falta de justiça? Para que serve a ONU? A ONU, você tem 5 países que vetam. Ah, não pode explodir a Ucrânia. A Rússia fala, pode, então explode. Ah, Israel tem o direito de se defender, mas não pode matar. Aí a ONU fala, não, mas os Estados Unidos veta, então pode. Não tem jurisdição internacional. É igual no Brasil. Fica todo mundo perdido, surge casos como Deolane, casos como... E fica, nossa, justiça para eles é diferente, né? Não, é ruim para todo mundo. Ruim para todo mundo.